se ele está com a intenção de empurrar o meu rosto, por exemplo, para trás. Ele está colocando um fluxo, ele está me empurrando. Redirecionar o fluxo é justamente eu poder sair desse movimento, incorporar o movimento como se ele fosse o meu movimento. Então, o que a gente faz é evitar esse conflito do impacto e dessa contrariedade de ele querer me empurrar e eu não querer ir, e fazer força contra força. Na verdade, eu assimilo, eu faço força, eu vou com o movimento dele para fazer um redirecionamento de fluxo. Então, uma questão importante no treino é a pessoa que tem a intenção de se aproximar dentro de um kata, dentro de uma teorização, manter a intenção dela. Né? Então, se ele me empurra, ele tem que me empurrar com a propriedade de quem realmente quer me empurrar. Não adianta ele colocar os braços aqui, dar um empurrãozinho e parar. E aí eu vou fazer uma técnica, eu vou puxar o colega, eu vou forçar o movimento, eu vou impor a minha postura, impor o movimento. Eu tenho que realmente sentir, ele está me empurrando, opa, olha aí, aqui eu posso fazer uma movimentação, né, com ele. Eu estou redirecionando essa intenção dele. É bastante comum na prática do Aikido as pessoas fazerem movimentos, como por exemplo no Yokomeyuchi, e travarem o movimento, né? Faz um movimento e fica travado, dura, colocando a base aberta assim desse jeito e o centro de gravidade entre os pés, né, distante ali. Quando a gente fala de movimento, basicamente a gente tem que falar de marcha, de caminhada, né? De caminhada. Se durante o caminhar dele, ele está pretendendo colocar o pé em determinado lugar e eu mudo um pouquinho o curso dele, eu estou deslocando o centro de massa dele para fora da área de base. Isso é fundamental que você faça uma condução no Aikido que seja leve, porque se ele der o passo muito estável, ou pior ainda, se ele der aqui esse passo que para, que trava, eu vou ser obrigado, de certa forma, a fazer alguma coisa inicialmente para desequilibrar o colega. Aqui vai ser difícil eu conduzir, tá resistente, mas se eu desequilibrar de alguma forma, começa a ficar mais fácil de fazer o movimento. Aqui começou a ficar mais fácil, porque eu desequilibrei. Então o ideal é que primeiro ele tenha sinceridade no ataque dele, significa ele tenta realmente acertar o peso no pé da frente, porque se ele não colocar o peso na pé da frente, fica travado, esse golpe não é assim, efetivamente forte, né? Eu posso até ficar aqui, se ele der o soco, dá o soco aqui e fica travado aqui. Não faz sentido isso daqui. Ele tem que entrar como se ele fosse realmente colocar os dois pés dele juntos, entrar com o peso dele. E é muito interessante que de imediato a gente já faça algum tipo de deslocamento, algum tipo de redirecionamento desse fluxo. Se eu tirei um pouco o equilíbrio dele, fica fácil de eu conduzir. Quando a gente está treinando Aikido, o ataque tem que ser sincero. Quando eu digo com a sinceridade de uma movimentação, é assim, ó, eu vou fazer um Yokomeyuchi nele, eu não posso fazer o Yokomeyuchi e parar o movimento aqui. Ou fazer um movimento, ele sai e eu fico parado aqui. E aí eu não faço mais nada. A natureza de uma movimentação seria eu atacar, se ele saiu, eu estou tentando virar para ele de novo. Estou tentando ir nele de alguma forma, de novo. Então a gente vai, para a gente redirecionar fluxo, a gente precisa ter a manutenção da intenção dele. E isso é uma crítica que eu sempre faço aqui para os meus alunos, porque esses ataques travados, por duas razões, são ruins para a nossa prática. O Aikido, na verdade, é uma linguagem. Como linguagem de redirecionamento de fluxo, você precisa ter a matéria-prima. A matéria-prima é o movimento dele. Se ele ataca e trava, não adianta eu pegar o braço dele agora e forçar o movimento para fazer uma técnica. Isso não é interessante. Ele ataca aqui, ó, e se eu não fizer nada, ele vai me atacar de novo. E eu vou ter que fazer alguma outra coisa. Então, normalmente, nessa primeira movimentação dele, eu já vou fazer algum tipo de direcionamento, né? E sempre eu estou com a propriedade de fazer uma movimentação que potencialmente é um contragolpe. A gente opta por não fazer, mas a gente se referencia para ter uma posição correta. Se eu faço um deslocamento e eu não tenho capacidade de fazer uma terminei, porque eu fiquei muito longe, eu também não posso fazer uma condução. O que ele vai fazer? Ele vai atacar de novo.
E se eu pular de novo, ele sucessivamente. E aí ele vai indo, e ele está indo adiante, à frente, e eu estou indo a ré, estou com uma desvantagem muito grande. Quando ele está atacando, eu estou incorporando o movimento dele, eu estou fazendo algo, eu tenho a possibilidade de fazer contragolpes, tenho a possibilidade de fazer ataques que eu não vou fazer, mas a possibilidade de fazer me gabarita. Na verdade, você tem que fazer uma movimentação sincera, uma intenção realmente sincera, para que eu possa ter isso como uma verdadeira matéria-prima também, para fazer qualquer tipo de movimento, né? Aqui, por exemplo, ele normalmente, se eu saísse daqui, fica um pouquinho aí, não faz sentido eu sair daqui e ele está meio desequilibrado, uma posição ruim, e ele ficar esperando que eu faça alguma coisa. Fique parado aí. Eu posso fazer alguma coisa? Posso. Eu tenho uma vantagem mecânica para fazer. É interessante? Nem um pouco. O que é interessante aqui? Que ele tente virar para mim. Que ele tente se reposicionar, se corrigir. Aí ele está fazendo o movimento dele, aí sim eu estou fazendo o meu redirecionamento de fluxo. Aí surge a linguagem do Aikido. Então isso é bastante importante deixar claro, porque a gente vê muitos praticantes fazendo um Aikido que eu chamo de impositivo. O colega faz ficar parado, faça qualquer movimento. Ele fica parado. Aí o outro chega aqui e faz isso. Fiz um monte de força ali, sabe? O colega não queria fazer nada, ele estava parado lá. Isso não é Aikido, não surge a linguagem do Aikido. Agora, se ele ataca, fez isso daqui, ele vem nisso, por alguma razão, eu estou fazendo uma movimentação que é redirecionamento do fluxo dele. Isso é super importante de entender. Se eu fizer um Shomen-uchi, e na primeira movimentação que ele fizer, aqui ó, ele desequilibrou uma posição, eu buscar retomar o meu equilíbrio, aqui ó, e prender o meu movimento, não fizer mais nada, ele pode continuar, mas ele vai continuar com uma vantagem mecânica e com uma intenção de impor o movimento dele em mim. A linguagem do Aikido desaparece aí, eu vejo muito isso, acho muito comum isso acontecer, e as pessoas acham que estão, não, tá legal porque eu estou conseguindo conduzir. O objetivo não é simplesmente conduzir, a gente tem que fazer a linguagem aparecer. Eu fiz esse ataque, eu me desequilibrei, eu tenho que tentar olhar para ele e reequilibrar ele para que ele questionando esse fluxo. Então, a condução dele fica leve, fica prazerosa para ele e fica prazerosa para mim, porque eu não estou sendo contrariado. Eu queria me mexer, mas não era exatamente ali que eu queria ir. Eu queria fazer uma movimentação, mas não deu para fazer, mas eu estou me mexendo aqui. Então fica leve, enquanto a gente está se mexendo e ele está redirecionando, isso é leve. É como um carro. O carro está parado, você não mexe, não muda a direção dele. Se ele está andando, um pouquinho toque no volante faz a direção mudar. Então é muito comum a gente ver esse tipo de Aikido. Sai daí. E a pessoa falou, o que está acontecendo? Não fez a técnica por quê? Não fez a técnica porque eu não fiz nada. Quem não fez a técnica fui eu. Quem não participou da linguagem fui eu. Agora se eu faço isso... Aí tem redirecionamento de fluxo. Aí tem redirecionamento de fluxo. E quando eu digo a respeito de integralidade, é mais ou menos isso, né? Se eu faço meu movimento, ele faz um Yokomi-uchi, eu desloco, paro o braço, mais forte que eu bato esse braço, faço um monte de força e não consigo muito resultado. Se eu ajo de forma integral, meu corpo inteiro, fazendo o movimento, o resultado é muito diferente. E eu não preciso fazer força para isso. Eu uso o corpo como um todo. Se vocês observarem os meus pés, bem devagar. Na hora que eu estou pondo meu pé aqui, eu estou usando o meu tabuleiro. Se eu colocar meu pé para trás, que eu preciso colocar peso, eu transferir o peso para cá. Eu tenho que ter liberdade aqui agora. Eu poderia chutar, poderia fazer alguma movimentação ou deslocar o meu corpo para qualquer lado. Na minha concepção, existem alguns segmentos de movimentos circulares, como se fossem arcos, pequenos arcos que você reconhece, mas quando as movimentações são maiores, a gente tem que lembrar e pensar nas espirais. Né? Essas espirais acontecem não só num único plano,
Porque quando a gente pensa em movimentação orgânica, que é muito comum do Aikido, para você não perder, não desgastar energia brecando e voltando pelo mesmo caminho, você está sempre fazendo uma movimentação com uma linha mais, né, arredondada, mais... E as pessoas pensam muito em círculo, existem esses segmentos, mas acontece que você faz essa movimentação orgânica em plano horizontal e você faz essa movimentação orgânica também em plano vertical, ou seja, você usa a própria gravidade para usar o seu peso como um elemento importante, né? Se eu estou girando meu quadril, aqui eu giro e ao mesmo tempo eu estou usando o meu peso para desequilibrar o colega aqui nesse sentido, né, nessa condição. Eu estou girando e usando o peso. Então existe também essa movimentação aqui que eu trabalho, que não é só em plano horizontal, em plano vertical. E quando a gente fala em espirais, essas espirais acontecem assim, né, descendo, a potência subindo, ela acontece em diferentes quadrantes e ela pode ser considerada como uma captação externa indo para o centro, de velocidade ela vai gerar torque, ou ao contrário, de torque ela vai gerar velocidade. Como que se dá dentro da prática? Se eu estou pegando o braço dele aqui, por exemplo, faça um chokusuki. Você tem que fazer uma movimentação com ele aqui, a partir dessa posição que ele está. Se eu considerar um eixo, e esse eixo é dinâmico, né? A gente não fica parado no lugar, mas ele existe, é um eixo que viaja. Mas se eu estou fazendo essa movimentação, está fechadinha a movimentação, tem força nisso, mas agora eu começo a abrir a movimentação. Eu fiz uma espiral, começou fechada, e aí ela está abrindo, né? Representando algumas coisas assim. Ela está com torque, e ela abrindo, ela vai perdendo o torque e vai ganhando velocidade. Então, como é uma projeção, ele fez o ataque dele aqui. Ó, se eu fizer a movimentação aqui, ó, abrir bastante, ó. Vira bastante velocidade, né? Ao contrário, se eu fizer uma movimentação onde eu quero torque, eu vou trazer para dentro. Vou trazer para dentro, eu quero torque, eu não vou projetar, eu vou mobilizar. Da mesma maneira aqui, se a partir dessa posição, em vez de eu gerar velocidade, eu pegar essa espiral que está aberta e fechasse ela, fechando, eu gero torque. Isso é fruto da movimentação. Isso não é você fazer mais força ou empurrar mais, na verdade é você fechar a espiral ou abrir a espiral. Abriu a espiral, gerou velocidade. Fechou a espiral, gerou torque, gerou força. Se eu estou saindo aqui, ó, e fazendo uma movimentação de condução aqui, na hora que eu estou fazendo esse movimento, como eu preciso de torque para girar isso daqui, e eu não quero a ação dessa mão dele, eu não vou fazer a movimentação assim, né? Como a gente vê muitas vezes. Porque ele chega em mim. Quantas vezes eu não vejo as pessoas fazendo podegaste e o colega põe a mão no ombro do outro? Aí põe a mão no ombro, se apoia e o cara faz podegaste aqui, né? Isso significa que se ele pôs a mão no seu ombro, ele podia dar um tremendo tapaço na sua orelha, que ia fazer o seu sistema vestibular ir lá para Marte e voltar, né? Então aqui, ó, o que é ideal? Que você tenha uma condição de fazer um movimento fechado, ó. Eu fechei o movimento, eu fiz uma espiral baixa, levando para baixo e para o chão. Em câmera lenta, se fosse analisar de forma isolada isso aqui, fica sentido melhor. Eu estou usando um eixo e eu estou aproximando do meu quadril isso, em posição tal, que eu tenha torque para fazer essa movimentação. Tem torque, não é velocidade. Num Jiwazá um pouco mais dinâmico, às vezes acontece, né? Eu vou sair devagar, não vou te jogar, tá? Mas assim, dentro de uma movimentação mais dinâmica, poderia ser que talvez eu, gerando distância aqui, pela velocidade que está acontecendo, eu pudesse abrir essa espiral e lançar um pouco mais. Mas o que é mais importante treinar é entender e trabalhar sempre no sentido de desenvolver consciência disso, é que se eu tenho uma espiral para fazer, eu posso ir fechando, né, ela, ou abrindo. Aqui, se eu tivesse esse torque aqui, da espiral inicial aqui, eu tenho muito torque aqui. Se eu quiser girar o quadril, ele vai girar junto, rapidamente. Mas se eu quero projetar, eu vou abrir essa espiral, né? Então, na medida que eu abri a espiral, eu gerei velocidade para ele, né? Faz o ataque. Estou gerando velocidade. Bem devagarzinho. Quando ele está atacando aqui, ó, eu estou incorporando esse tangenciamento
existe um eixo aqui entre nós. A partir daqui, se eu fechar a espiral, aqui ó, fechando a espiral, fechando, eu gero aprisionamento. Se eu abrir a espiral, abrindo, projetando lá, eu estou gerando velocidade. Se ele ataca aqui, ó, é fácil de entender que tem um círculo aqui, tem um eixo nele. Ele está abrindo o ataque dele e esse ataque está ganhando velocidade. Ele começa fechadinho e abre, está ganhando velocidade. Para eu me adequar a essa velocidade, eu tenho que também fazer algo coerente. Eu tenho que entrar mais ou menos dentro de uma postura bem parecida com a dele. Se ele fizesse esse ataque fechado, olha que não tem torque, né? Se eu faço assim, isso aqui, ó, tem velocidade. Mas se eu faço isso, tem torque. Né? Então, normalmente quando a gente faz uma movimentação, até mesmo quando a gente ataca, o objetivo é isso. Se você vai fazer um Yokomiyuchi, você não bate já com esse braço aberto aqui para fazer isso aqui. Você vai abrindo. Esse movimento tem uma espiral contida aqui também. Ele vai sendo aberto, né? Põe a mão na frente, põe a mão. Ó, eu estou fazendo esse movimento e meu quadril está entrando aqui, né? Claro que eu não vou fazer isso no rosto dele. Dentro de uma prática mais avançada, eu posso ir com velocidade nele que ele vai sair, né? E olha como eu fiquei virado de frente para ele. Eu não faço isso só. Eu fico esperando o colega fazer alguma coisa. Ele vai fazer alguma coisa que eu estou virado aqui. E nesse meio tempo que eu estou virando, preocupado de manter a minha intenção voltada para ele, é que ele vai redirecionar. E eu não fico parado aqui. Eu quero voltar para ele. Eu não fico parado aqui. Eu quero levantar. Eu não consigo levantar, porque ele redireciona o meu fluxo. Então, mesmo que devagar para mostrar, eu fiz aqui, ó. Eu não posso mais atacar o colega. Se ele fizer de forma insuficiente isso, faz de forma insuficiente. Eu tenho como atacar. Eu tenho que realmente incorporar o movimento e eu tenho que voltar para ele. Chegou aqui, ó. Se eu conseguir levantar a ponto de retomar a minha ação, ele está perdendo o controle. No momento que eu desequilibrei, eu estou querendo levantar, ele está fechando-se. Eu não tenho como chegar perto dele, eu não tenho como voltar a uma posição potencial de Aikido. Aikido não tem esquiva. Quem está falando em esquiva de Aikido está falando de forma. está enganado, né? Porque quando você faz um deslocamento, pode fazer. Estou fazendo uma interação com o movimento. Estou fazendo uma interação com o movimento. Eu não estou esquivando, não é isso aqui, ó. Eu estou fazendo uma movimentação tal que eu possa, de alguma maneira, ter um contato com ele e integrar o movimento dele ao meu para eu poder redirecionar. Então não é interessante que eu esquive, porque eu perco a minha postura. Ele vai fazer outra coisa, eu vou esquivar de novo, não faz sentido isso para o Aikido. Então cada movimento que ele faz, não importa o que seja, eu vou estar interagindo com ele. Eu vou estar interagindo com possibilidades de aprendiz, com possibilidades de diferentes aperfeiçoamentos, com dificuldade, inclusive com alguns movimentos que originalmente eram muito perigosos, né? Porque a origem desses movimentos muitas vezes era causar lesões muito sérias e assim até provavelmente a morte da outra pessoa. Isso é uma forma destrutiva de onde partiu o Aikido para ser algo construtivo. Então, sempre eu vou procurar fazer um movimento tal como que oferece uma tangente. Eu estou sempre deslocando o meu centro. Por isso a necessidade dessa fluência de deslocar o seu centro. Porque se eu tiver dificuldade de sair daqui, como é que eu vou oferecer tangenciamento? Assim eu vou perder a minha posição. Eu tenho que estar sempre mantendo uma postura adequada, e quando a gente fala postura é um processo dinâmico, não existe assim, a postura é essa aqui, então essa vai ser sempre essa. Não, existe a boa postura para você fazer a largada de 100 metros rasos, existe a boa postura para fazer um salto, o início de um salto ornamental, existe uma boa postura para diferentes fins. Dentro do Aikido, o que é a boa postura é dinâmico. Cada momento eu vou ter uma condição específica, mas sempre eu vou fazer uma movimentação tal que eu possa incorporar a movimentação dele.
sempre que eu posso incorporar a movimentação. Eu não vou nunca desviar do movimento dele. Né? Isso seria realmente esquivar. Né? Eu não esquivo naquilo. Taca forte. Eu vou fazer uma movimentação que, com muito pouco movimento, um movimento preciso, eu pego toda a energia que ele jogou em cima de mim, todo o fluxo, e eu me aproprio, de certa forma, sendo que eu não vou usar isso de forma a machucar o meu colega, eu não estou combatendo com ele, eu estou assimilando ele, estou respirando ele, estou absorvendo ele. Esse é o processo do Aikido.